Olá, no TJTV de hoje você vai ver que baixou o preço das custas e emolumentos no Rio Grande do Norte. Vai ver também que começa a veicular a propaganda eleitoral nas rádios e TVs. E ainda, os conselhos tutelares ganharam direitos que possibilitam a melhoria no funcionamento. Não sai daí, o TJTV está só começando. As custas processuais e os emolumentos cartoriais estão mais baratos no Rio Grande do Norte. Uma nova lei estadual entrou em vigor e deve beneficiar, inclusive, o setor imobiliário. Neste cartório, nenhum funcionário foi autorizado a falar sobre a redução no valor dos emolumentos, que são as taxas cobradas pelos serviços prestados pelos cartórios. Mas fora dele, os usuários têm um só discurso: aprovaram a mudança. É bom para todo cidadão, né? Que a gente quer tirar um documento e custa muito caro, e tendo essa redução, fica melhor, né? Para todo mundo, né? É melhor agora, eu acho melhor. Acho melhor que o custo menor. A redução nos emolumentos e nas custas processuais se deve a uma nova lei estadual, a 9.619, que altera a legislação anterior, que vigorava desde 2009 no Rio Grande do Norte. Ela surge como um incentivo a algumas atividades que têm altos custos de taxas e registros cartoriais, como, por exemplo, a construção civil. O valor do registro de uma escritura ou de um contrato de compra e venda de imóvel foi reduzido em até R$ 1.300, dependendo do valor do imóvel. Outra mudança que agradou a população foi no registro de casamento, um dos serviços mais procurados nos cartórios, que teve o valor reduzido de R$ 291,38 para R$ 196. Qualquer redução é válida. Se beneficiar o consumidor, qualquer redução é válida. Entre as principais mudanças também estão a redução de até R$ 200 nas custas processuais das causas, cujo valor não exceda R$ 100 mil. A lei também estabelece que as custas finais dos processos sejam pagas em valor único de R$ 35. Assim, deixam de ser cobradas diligências intermediárias, como citações, intimações, notificações e mandados. Uma alteração que surgiu depois de um estudo da Corregedoria Geral de Justiça do RN. A experiência nesses últimos 2 anos com as custas levou a Corregedoria a verificar que em alguns casos havia excesso na cobrança. E para não penalizar a população e poder também melhorar o acesso ao judiciário e aumentar os atos praticados pela população nos cartórios, nós verificamos que havia possibilidade de redução em pontos específicos, e assim foi encaminhado ao Pleno do Tribunal e aprovada a proposta encaminhada à Assembleia Legislativa, que aprovou a lei sendo sancionada pela governadora. A mudança, segundo o juiz, é inédita entre os tribunais, mas afeta apenas os valores das custas e emolumentos, não alterando o conteúdo. Para ele, a diminuição na média de 50% combate também a informalidade de algumas ações. Além de ter havido uma diminuição em todos os registros de imóveis, houve também uma diminuição nos contratos de financiamento, inclusive para veículos e também para os contratos chamados contratos de gaveta, em que as partes podem registrar por um valor bem menor. A redução foi quase R$ 200, e aí isso pode fazer com que mais pessoas tenham uma segurança maior nesse tipo de negociação jurídica. Veja a seguir como fica a programação eleitoral nas rádios e TVs. Começa o período de propaganda eleitoral nas rádios e TVs. Com isso, através de cada campanha, o eleitor passa a ter mais acesso às propostas dos candidatos e a oportunidade de vigiar a ética e o respeito ao cidadão. Neste mês, esta tarjeta vai aparecer com frequência nas TVs do país. Para alguns, uma intervenção necessária na programação. Tenho a impressão que a propaganda eleitoral gratuita é importante para esclarecimento de propostas, para a gente saber as intenções e as propostas dos candidatos. Porque com a propaganda a gente começa a ter ideias, a sentir as propostas dos candidatos. Acho que serve até para os candidatos marcarem essas propostas de trabalho durante a campanha eleitoral. A propaganda eleitoral estará presente nas emissoras de rádio e TV de 21 de agosto a 4 de outubro, conforme a Lei 9.504 de 1997, obedecendo a seguinte programação. A propaganda dos candidatos a prefeito e vice será exibida às segundas, quartas e sextas, e a dos candidatos a vereador será às terças, quintas e sábados. No rádio, o horário é das 7 às 7h30 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e meia. Na TV, vai da 1 a 1h30 da tarde e das 8 às 8h30 da noite.
É vedada a utilização de imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular em que se identifique o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Também é proibido usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que degrade ou ridicularize o adversário. A fiscalização ficará de olho nas irregularidades praticadas para a aplicação das penalidades previstas na lei. Todos terão acesso a essa propaganda gratuita e proíbe, ao mesmo tempo, a propaganda paga, quer seja no rádio, quer seja na TV. De uma forma tal que eles participem do processo eleitoral sem prejuízos e sem privilégios. Naturalmente, aquele que vier a contrariar essas normas, eles terão sanções pecuniárias e até sanções criminais. E até políticas, porque no momento em que o juiz retira do ar, por exemplo, a propaganda eleitoral de um candidato, isso é uma sanção política. Se esse candidato atingiu a honra do outro, esse outro prejudicado, o ofendido, poderá promover até uma ação criminal contra ele, além das reparações de danos, naturalmente. E tem também a sanção pecuniária, que é o pagamento de multas, não só para o candidato, mas também para as emissoras que contrariaram a legislação. Segundo o juiz eleitoral, o número de candidatos a vereador em todo o país foi um dos motivos que resultou em mudanças no item referente às inserções extras, que são os momentos em que os candidatos aparecem ou veiculam informações fora do horário eleitoral determinado. Só para prefeito, em Natal serão 2.700 inserções até outubro. Somente os candidatos ao cargo de prefeito nessas eleições terão direito às inserções eleitorais, tanto no rádio quanto na TV. São inserções de divulgação e de propaganda política que são além da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Mas antes de falar em mudanças ou penalidades, o juiz prefere dar aquele velho conselho aos partidos. Os candidatos devem ficar preparados e preocupados não em atingir o outro, mas aproveitar esse período que é ímpar, principalmente para aquele que não é conhecido de todos e tem um projeto político que queira apresentar, que se preocupe em apresentar e não atingir o outro, porque na hora que ele atinge o outro, se preocupa com o outro, ele estará perdendo, além do tempo na TV e no rádio, também sofrendo prejuízos e sanções penais e econômicas, além das políticas. As emissoras devem também ficar preocupadas com essa situação e não fazer uma censura prévia, não há censor. Tem gente que fala, mas não diz nada. Com o direitinho é diferente. O que ele explica, a gente entende. Querem ver? Oi, gente. Tenho certeza de que vocês já ouviram falar em evasão de divisas, não é mesmo? Agora, vamos entender direitinho o que isso significa? O tribunal manteve a condenação de 2 empresários por evasão de divisas. Divisa eu acho que seja terrenos, terras. Evasão é quando você evade a privacidade de alguém, dependendo, se trata de pessoal ou de objeto de alguém, algo de alguém. Evasão é quando você entra no direito de uma outra pessoa. Eles ultrapassaram, transgrediram alguma lei, né? Não é alguma coisa do tipo, eu esqueci a palavra. Eles devem ter feito alguma fraude, né? Evasão de divisas é que eles depredaram, gastaram o dinheiro, né, da nação. Divisas, no meu entendimento, é alguma coisa que foi dividido. Pessoal, o juiz corregedor Paulo Maia me disse que evasão de divisas é um dos crimes previstos naquela famosa lei do colarinho branco, que são os crimes contra o sistema financeiro nacional. E esse crime ocorre quando alguém efetua uma operação cambial, ou seja, a troca da moeda nacional por moeda estrangeira, envolvendo valores acima de R$10.000, sem a intermediação de um banco, com a finalidade de enviar esse dinheiro para o exterior. Ou então, quando alguém mantém um depósito no exterior em valores superiores ao equivalente a $100.000, sem declarar ao Banco Central. Ou seja, pessoal, no fim, evasão de divisas é a remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Ok, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau!
No próximo bloco, mais uma conquista para as crianças e adolescentes. Os conselhos tutelares ganharam mais direitos e benefícios. Um dos instrumentos mais importantes para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos tutelares ganharam alguns benefícios. As mudanças reconhecem e prestigiam o trabalho desses órgãos e possibilitam a melhoria no funcionamento. Este quadro, retratando uma infância feliz, não se assemelha à história que contam mães como essa, que procuram um conselho tutelar, órgão que auxilia na preservação dos direitos da criança e do adolescente. E é aqui que esta dona de casa desabafa a situação que o filho de 9 anos está vivendo. O direito de pai é cuidar pelo filho, né? Zelar. Meu filho já tá com trauma já dessas coisas. Ele chega, mãe fica nervoso. Mãe, eu vou pra casa do meu pai. Quando chega é muito... Sabe assim, eu como mãe, que eu zelo muito pelo meu filho, eu fico com o coração bastante partido mesmo. Sem ver as coisas não poder agir. O desabafo, segundo ela, é que o ex-marido não quer mais saber do filho e que o está submetendo a situações de constrangimento. Falta de atenção que ele não está dando mais. Ele fica humilhando, ele dá as coisas ao menino, depois toma. Às vezes eu vou atrás assim, já para evitar coisas piores, mas só que ele não quer, assim, conversa. Fica humilhando, tipo assim, humilhando. Ele dá um celular, ele dá um carro, dá um brinquedo a ele. Quando ele chega lá na casa dele, ele fica humilhando na frente de todo mundo. Fazendo as coisas com ele, constrangimento, né? Com uma criança apenas de 9 anos. Passar por isso tudo, por causa do pai. O pai tem que chegar e zelar, né? Pelo filho, tem que demonstrar amor e carinho, coisa que meu filho não está tendo mais. E tem como resolver, mas antes de qualquer punição, o diálogo é o primeiro passo. A gente, no caso, notifica a parte que está sendo acusada e vai verificar os fatos, irá dar orientações e, caso precise, aplicar medidas pertinentes, segundo o artigo 129 e o 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele tenha uma nova postura em relação aos seus filhos. Álcio é conselheiro tutelar há 2 anos. Tem mais um pela frente. Mas os próximos conselheiros que entrarem através do voto da comunidade terão 4 anos para trabalhar em prol da preservação dos direitos da infância. Essa é uma das mudanças trazidas pela Lei 12.696, que alterou alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõem sobre os conselhos tutelares. Mas além da duração do mandato, a nova lei federal trouxe mudanças quanto às garantias trabalhistas. O artigo 134 garante, entre outros pontos, direitos como salário, cobertura previdenciária e gratificação natalina. Como também a unificação, a continuidade, 3 anos é pouco para se fazer um trabalho em relação à criança e adolescente. Então, 4 anos já vai ter um preparo maior, o conselho, os conselheiros, e daí dá uma continuidade no trabalho para cada vez mais aprimorar e fazer valer os direitos da criança e do adolescente. E a continuidade é também para o juiz titular da 3ª Vara da Infância e da Juventude a maior vantagem trazida pela lei, já que os conselheiros terão 4 anos no cargo e não apenas os 3 anteriores. 4 anos e a possível recondução, que seriam 8, isso vem de forma efetiva trazer uma melhor estabilidade em relação à questão dos conselheiros, que vão poder ter uma experiência maior e vão poder trabalhar com mais segurança para garantir os direitos da criança e do adolescente. As dúvidas dos nossos personagens podem ser as suas dúvidas também. Portanto, fique de olho no seu direito. Gostaria de saber, no contrato de aluguel comercial, numa sala comercial, qual o tempo que o proprietário tem para fazer o reajuste desse aluguel? Se pode ser feito antes do término do contrato? Qual o tempo que ele tem para fazer isso? Anderson, tudo depende do que estabelece o contrato. Se o contrato estabelece o reajuste, por exemplo, anual, e o proprietário deseja que seja feito esse reajuste depois de 6 meses ou 4 meses depois, então você, a princípio, dependendo da análise do caso, mas a princípio você teria direito a que esse reajuste só fosse feito na data prevista pelo contrato, no caso 1 ano. Se o contrato, por outro lado, estabelecer de 6 em 6 meses ou de 2 em 2 anos, ele não pode pedir um reajuste num prazo menor.
mas se você desejar discutir os termos do contrato, principalmente o reajuste, o ideal é que você procure um advogado para que ele entre com a ação competente na justiça. Dependendo do valor que for discutido, se for um valor inferior até 20 salários mínimos, você pode inclusive entrar com ação no juizado especial sem a presença de advogado. A partir daí você precisa de um advogado. Se o valor da discussão do benefício que você pretende auferir for superior a 20 salários mínimos, você precisa de um advogado para ele entrar com ação ou no juizado especial cível ou numa vara cível da Justiça Comum. Isso vai depender da avaliação do advogado e de caso a caso. Mais notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou acessar pelo Twitter. Qualquer dúvida ou sugestão, basta enviar o e-mail para um desses endereços que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui. Uma boa semana para você e até o próximo programa.